Olá, gente amada e querida de Deus. Estamos em nosso encontro com Deus, meditando a palavra. O tema: As parábolas contadas por Jesus, parte 18. Na reflexão passada, eu prometi mostrar-lhes a origem do povo samaritano. Acho isso necessário para que todos entendam os motivos que levaram judeus e samaritanos a não se misturarem. Qual o motivo desses dois povos, irmãos, se discriminarem e nem sequer se falarem? Porque os judeus se consideravam superiores aos samaritanos? Resumidamente, a história é a seguinte: Salomão, sucessor do rei Davi, foi o terceiro rei de Israel. Ele era filho de Davi com Betsabeia, ou Betseba, a formosa mulher do soldado Urias, por quem Davi se encheu de desejos de tê-la como uma de suas mulheres. Para tanto, o rei Davi escreveu ao general Joabe, ordenando-o que colocasse Urias na frente de batalha na guerra contra os amonitas, para que ele seja ferido e morra, disse na carta. Segundo o livro de Samuel, capítulo 11, versículos de 1 ao 27. Urias levou em mãos a carta contendo esta ordem para o general Joabe, que, obediente a uma ordem do rei, fez o que ele ordenou, e Urias foi morto dessa maneira. Informado sobre o fato acontecido, Davi mandou que levassem Betsabeia, a viúva de Urias, para morar com ele em seu palácio. Pouco depois de uma relação entre Davi e Betsabeia, nasceu Salomão, que sucedeu a seu pai Davi como rei de Israel. Salomão construiu o grande templo de Jerusalém, onde o povo se reunia nas grandes festas religiosas, principalmente a Páscoa, que era o centro da vida do povo judeu. Mas após sua morte, o povo hebreu se dividiu em dois reinos, ficando as tribos de Judá e Benjamim ao sul, daí o nome judeu, caracterizando os descendentes da tribo de Judá, que era um dos 12 filhos de Jacó, tendo como capital a cidade de Jerusalém, e no norte do país as outras 10 tribos que formaram o reino de Israel, com a capital em Samaria, daí serem conhecidos como os samaritanos. Salomão governou Israel por cerca de 40 anos, tendo morrido no ano 931 a.C. E depois de diversos acontecimentos históricos, por exemplo, a invasão e o cativeiro da Assíria, no ano 722, o Reino do Norte passou por um verdadeiro sincretismo religioso, uma mistura de fé em Javé, o Deus da aliança com Moisés no Monte Sinai, sincretizado com a crença em outras divindades, enquanto o Reino do Sul conservou as datas, as festividades e tradições religiosas no templo construído por Salomão em Jerusalém. Assim, longe do templo e das tradições, e em contato com várias crenças, tudo isso fez os samaritanos serem vistos pelos judeus como um povo impuro e infiel. Um preconceito muito intenso. Usando uma linguagem mais moderna, diríamos que, politicamente, os judeus viam os samaritanos como um povo separatista e religiosamente como excomungados. Aí está um resumo histórico da origem do povo samaritano, que nos fará compreender melhor a parábola do bom samaritano, contada por Jesus, que foi objeto de nossa última reflexão. Apesar do forte preconceito dos judeus contra os samaritanos, Jesus, que era judeu, nunca teve tal preconceito. Ao contrário, para Jesus, todos são iguais. Alguns textos bíblicos comprovam isto. O diálogo com a mulher samaritana à beira do poço de Jacó é uma demonstração clara de que Jesus não tinha preconceito algum. Evangelho de João, capítulo 4. Além de não se relacionarem com os samaritanos, os judeus também não falavam com as mulheres, que na cultura dos povos semitas eram consideradas como inferiores aos homens.
Mas Jesus conviveu igualmente com todos, independente de serem judeus ou samaritanos, de serem homens ou mulheres. Jesus fez da mulher samaritana a primeira evangelizadora dos habitantes da Samaria. Na parábola do bom samaritano, Jesus mostra que não devemos sentir preconceito de ninguém, pois o amor não tem limites nem barreiras. O samaritano da parábola é posto por Jesus como modelo de amor ao próximo, que deve ser imitado pelo doutor da lei, que era um judeu e fariseu. Vá e faça da mesma maneira que o samaritano, disse Jesus. O sacerdote e o levita judeus, entretanto, cortaram volta e negaram ajuda e socorro ao pobre assaltado e agredido na estrada. Para os que amam verdadeiramente, não há barreira de preconceito, nem social, nem religioso. O sacerdote e o levita do templo tinham o coração cheio de preconceito. Por isso passam longe do necessitado, que é socorrido por um samaritano, um dissidente do povo judeu. Jesus conclui dizendo ao doutor da lei e a nós todos: vá e faça a mesma coisa. Ou seja, em outras palavras, Jesus nos ensina que o amor a Deus é inseparável do amor ao próximo. É impossível alguém dizer que ama a Deus se não ama igualmente as pessoas. Seguiremos com o assunto amanhã, se Deus quiser. Paulo Jorge Lúcio, padre casado.